Vamos lá, galera, vamos começar a nossa passeio. Bom dia! E aí, tudo certo? Tudo certo. Prazer, eu sou o Jean. Tudo certo? Olá! Bom dia! Tudo bem? Olá, senhorita. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, amigão? Bom dia. Como é que tá? Tudo bem, dia? Tudo bem contigo? Bom. Tudo certo? Primeira vez? Não, a nossa segunda, mas representação primeira. Ah, legal! Nós iremos ainda Legal, bem-vindos! Então faz quantos anos? Uns 6, 7? Acho que mais de 8, né? Acho que uns mais. 8. 18 anos. Ah, legal, bem-vindos novamente então. Eu me chamo Jean Carlos e aqui vocês estão numa vinícola familiar. Ainda só trabalha a minha família aqui na vinícola. A gente produz a uva, a gente faz o vinho e também a vinho. Tudo é feito por nós. E bebemos também, claro. Importante. Tudo é feito por nós. 40% da nossa vinícola vocês enxergam do lado de fora. Quando vocês chegaram aqui, 60% da nossa vinícola, a maior parte dela, tudo embaixo da terra. Quem construiu a vinícola aqui? Meu avô, o meu avô. Na época, ele tirou toda a terra que estava aqui, ele fez um buraco. Aí ele construiu a vinícola. Depois que a vinícola ficou pronta, ele pegou a terra que ele tinha tirado desse buraco e começou a jogar de volta nas paredes. Ele aterrou novamente a vinícola. Para quê? Para que dentro sempre mantenha a mesma temperatura. Quando lá fora marca 30 graus durante o verão, aqui dentro marca 18. Quando lá fora marca 0, durante o inverno, aqui dentro marca 12. Então a gente tem a vinícola aqui embaixo, climatizada o ano inteiro. E nunca gastamos nada de energia, totalmente natural. E importante para o vinho, preserva tanto o aroma quanto o sabor, tudo é preservado aqui. E o nome da nossa vinícola. Embora a gente escreva Michele Carraro, quando a gente pronuncia sendo Michele Carraro. Michele é aquele senhor lá, foi aquele senhor. Nasceu na Itália e veio para o Brasil, 12 anos de idade. Na Itália, CHE é falado o quê? Por exemplo, tem um artista famoso na Itália, pintou a Capela Sistina. Michelangelo. A gente escreve Michelangelo, só que quando a gente pronuncia sendo Michelangelo. Tem uma empresa de móveis que é de Bento Gonçalves e é famosa no Brasil, Todeschini. A gente escreve Todeschini, só que quando a gente pronuncia Todeschini, porque também é italiano. Então o nome dele na Itália se chamava Michele Carraro. Quando ele chega no Brasil, por causa da nossa colonização portuguesa, Michele. Aí o nome da nossa vinícola fica Michele, mas na verdade significa Michele Carraro. E a colheita da uva para nós aqui no Rio Grande do Sul, uma vez por ano. Início de janeiro a metade de março. Ou seja, você pretendia comer uva direto no pé? Perdeu a viagem. Erraram, época. Deviam ter vindo antes, ou ter vindo depois. a outra visita nós comemos. Comeram uva! Vieram em janeiro, março, por aí. Início de janeiro a metade de fevereiro, nós colhemos uva branca. E metade de fevereiro a metade de março, nós colhemos uva tinta. Só é comida uma vez por ano a uva aqui. Por quê? Por conta do inverno. Como a gente tem as temperaturas mais baixas agora, no inverno, o que acontece com as nossas plantações de uva? Vocês perceberam como elas estão? Dormir. Isso aí, sem folhas e sem galhos. Só vai produzir novamente, botar folha ou cacho quando tiver uma temperatura agradável. Quando a temperatura agradável, depois de inverno, na primavera. Na primavera, setembro, esse mês, se vocês repararem alguns pés de uva, isso aí, já começa a brotar. E em janeiro a gente vai e colhe uva novamente. Uma vez por ano só. Então a gente vai no pareiral e a gente colhe manualmente. Cacho por cacho. A gente colhe a uva manualmente, traz até a vinícola. A uva chega lá em cima, no lado de fora da vinícola, na nossa parte externa. A gente pesa a uva, a gente descarrega ela desce inteira por aquele encanamento branco e vem parar dentro dessa máquina. Aquele encanamento branco conduz a uva inteira de lá em cima para dentro dessa máquina. Essa máquina que está aqui embaixo, Vem no caixa. tudo, ó, o cacho com os grãos vem parar dentro dessa máquina. Essa máquina se chama
desengaçadora esmagadora. O que ela faz? Ela pega o cacho de uva inteiro, separa todos os grãos e esmaga. Antigamente não tinha energia elétrica. O que o pessoal fazia? Perfeito. Pisavam as uvas. Essa máquina é responsável por fazer isso para nós. A uva entra ali dentro e ela separa tudo. O cacho sem nada, sem nenhum grão, essa máquina joga para fora. A gente leva de volta para o pareiral, a gente consegue fazer adubo, a compostagem. O líquido e as cascas que passaram naquela máquina vem parar dentro desses tanques maiores. Esses tanques que vocês veem aqui, esses tanques maiores, se chamam tanques fermentadores. É aqui que vai ocorrer a fermentação. O que é a fermentação? É a transformação do suco da uva em vinho. É a transformação do açúcar em álcool. Todo o álcool que vocês veem em um vinho, todo o proveniente do açúcar da uva. Ou seja, quanto mais doce a uva está para nós lá na plantação, mais álcool a gente tem na fermentação. Quanto menos açúcar a uva tem no pé, menos álcool a gente tem aqui. Por isso que vocês vão pegar vários vinhos, várias regiões produtoras, várias vinícolas e vários anos diferentes, que a gente chama de safra, vocês vão perceber que cada vinho tem um teor alcoólico diferente, por conta do açúcar. E o açúcar da uva, ele é totalmente relacionado ao nosso clima. Imaginem as pareiras cheias de uva, em janeiro, prontas para serem colhidas. Começa a chover muito na nossa região nesse período. As nossas pareiras não sabem quanta água elas precisam. Elas só vão armazenar. Então elas pegam água através do solo, que está chovendo, e armazenam nos grãos de uva. O que acontece com os grãos de uva em épocas de muita chuva? Aumenta também, cresce. Nós temos uma safra de peso, quantidade. Agora imagine o fator oposto. Não chove na nossa região. Seca, estiagem. As nossas pareiras perdem água através da respiração, da fotossíntese, por estarem vivas. Da onde que elas perdem água? Dos grãos. O que acontece com os grãos de uva? Desidrata, diminui o tamanho. Concentra açúcares, dos aromas, dos sabores. Os melhores vinhos, das melhores safras, dos melhores lugares do mundo, tudo é época de seca. Quanto mais seco for, mais doce vai ser a uva, maior vai ser a qualidade e o grau alcoólico no vinho. Tranquilo? Pra gente fazer vinho branco e vinho tinto, a única diferença é a casca da uva. Por exemplo, se a gente pegar um grão de uva tinta e a gente espremer ele, vocês vão perceber que a polpa dentro é incolor. Se pegarem a casca e esfregarem entre os dedos, a gente extrai a cor. Ou seja, para fazer vinho tinto, é obrigatório que a casca da uva permaneça em contato com o líquido durante a fermentação. E para fazer vinho branco? Para fazer vinho branco, a gente não deixa a casca da uva em contato com o líquido. A gente já separa. E só o líquido vem parar aqui dentro. Isso quer dizer que a gente consegue fazer vinho tinto com uva tinta. E a gente consegue fazer vinho branco com uva branca e com uva tinta. Por quê? Basta a gente separar a casca da uva de contato com o líquido. Um grande exemplo de uma uva tinta que é feita branco, espumantes que tem a uva Pinot Noir. Pinot Noir é uva tinta, a gente separa de em contato com a casca. Eles se tornam brancos. Tranquilo? Desculpa. Obrigado. Tranquilo? Hoje a gente trabalha somente com aço inoxidável para fermentação e estocagem de produto pronto. Por que a gente trabalha com aço inox? Não passa gosto, não passa cheiro, não contamina, não vaza, tem controle de temperatura e aceita equipamentos modernos. Os tanques grandes que vocês conheceram, que estão ali fora, foram feitos pelos primeiros imigrantes italianos quando vieram para cá. Eles utilizavam as plantas nativas da região. Quais plantas nativas? Para ser um tanque daquele tamanho, a árvore tinha que seguir 3 regras: alta, reta e pouco galho. Uma árvore que é reta, alta e tem pouco galho aqui na nossa região? Pinheiro, araucária. Um corte na raiz, um corte na copa. Faziam todos os tanques, tudo da araucária, pinheiro. Só que esses tanques vazavam, contaminavam, passavam cheiros e gostos que a gente não gostaria, não tem controle de temperatura, não aceita equipamentos modernos e foi proibido o corte dessa maneira.
Então, para a época, o único material disponível, hoje em dia, tudo foi substituído pelo aço inoxidável. Tranquilo? Alguma pergunta? Por enquanto? E suco de uva? Qual a diferença do suco de uva pro vinho? O álcool, não tem álcool. Então a gente pega a uva, não fermenta. Pega a uva, passa naquela máquina, direto pro engarrafamento. Engarrafa. Deixar fechado na embalagem que a gente vende, 2 anos. Pegar e abrir, 5 dias. Por quê? Porque em contato com o oxigênio do ambiente, todo açúcar natural que está no suco de uva vai querer fermentar e vai querer se tornar líquido. Então ele vai ficando ácido e com álcool. Então, se vocês abrirem o suco, tem 5 dias para tomar ele todo antes que ele comece a fermentar naturalmente. E o suco de vocês colocam conservante, etc. Nada. Não vai açúcar, não vai água e não vai conservante. Nada. E o que conserva ele então para ele não fermentar? Para ter fogo, aqui, para ter fogo a gente precisa de 3 elementos: calor, matéria e oxigênio. Se a gente tira um elemento, não tem fogo. Para a gente ter a fermentação também. Para ter a fermentação a gente precisa do oxigênio, a gente precisa do açúcar e a gente precisa de leveduras, que elas transformam o açúcar da uva em álcool. Se a gente tirar um deles, não fermenta. O que a gente tira no suco? O oxigênio. A gente engarafa a vácuo. Então, sem oxigênio não tem fermentação. Quando a gente abre, entra oxigênio, começa o processo natural de fermentação. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente lê o rótulo do suco de uva, tem lá, o suco de uva integral, o suco de uva reconstituído, o que isso significa? O que quer dizer? Existem várias, departamentos, vários segmentos, diferenciações de suco de uva. O integral é o melhor de todos. Pega a uva, esmaga direto e vai direto para a garrafa. Integral, sem açúcar, sem conservante, sem nada. O reconstituído, a gente pega o suco de uva, fabrica o suco, aí a gente tira a água para guardar, então ele fica concentrado para ocupar menos espaço. Então a gente concentra ele. E depois, na hora de vender, a gente pega a água e coloca de volta no suco. A gente fez a reconstituição desse suco. Aí tem outros sucos que a gente chama de sulfitados, que aí a gente bota um sulfito, que é um conservante, para conseguir armazenar ele por mais tempo. E assim vai indo. Tem sucos que é, por exemplo, néctar. A palavra é bem bonita, néctar, mas é praticamente bastante água e depois ele com pouca uva dentro. O melhor de todos, integral. É o melhor suco. Aí o vinho vai fermentar, o suco é aquecido, fervido, alguma coisa assim. O de vocês processa dessa forma? O suco também. Isso. Sim. Então vocês, antes de engarrafar... Aquece, pasteurização, extrai a cor do suco e aí engarrafa ao mesmo tempo. Aqueceu, 88 graus Celsius, pasteurizado, direto para a garrafa. 88 graus Celsius, os líquidos estão expandidos. A gente enche até o talo da garrafa. Quando ele volta para a temperatura ambiente, 18, 20 graus, ele volta. E então aí todos faz os sucos de vocês, independente se é integral, passa pela pasteurização? Sim, isso nós só temos integral. Ah, a gente não produz outro suco. mas mesmo assim passa pela pasteurização? Isso, pasteurização. Tranquilo? Ótimo. Deixa eu ver se mais uma coisa. A questão do conservante. A vinícola de vocês não usa conservante, mas há vinícolas que vai usar o conservante. No suco? No suco, no suco. Sim, pode. Tá. Pode usar. E no vinho, o único conservante que a gente coloca é o SO2, é um enxofre. Ele que vai garantir com que o vinho dure, não estrague. Com o tempo. Tranquilo? Dominado? Enquanto? Sim. Por aqui. Tá pronto. Sigam! Sigam os bons. Sigam meus bons. Por aqui, senhores. Eu vi Depois... Oi, diga. que vocês têm um azeite. Não é produzido por nós, sim, mas é um azeite. Sim, isso, deixa eu perguntar. Parceiras. Se a plantação das Olivas olivas mesas. estavam aqui na É do Rio Grande do Sul. de vocês. É do Rio Grande do Sul, mas não é nosso. Acho que é em Caçapava do Sul.
Aqui no Rio Grande do Sul estão produzindo bastante azeite Era agora. só uma curiosidade de conhecer o. Ah, é legal. Eu não conheço, eu gostaria de conhecer. E é bem parecido com vinho, é legal. Gente, depois de a gente fermentar os vinhos lá, sabe aquele gosto que muita gente aprecia no vinho? Amadeirado. Couro, pimenta, tabaco. Todos esses tipos de aroma é tudo proveniente do contato dos nossos vinhos com essas madeiras aqui. Essas madeiras aqui se chamam carvalho. E o carvalho é proveniente principalmente de 2 países do mundo. Estados Unidos, chamados de carvalhos americanos, e França, chamados de carvalhos franceses. Eles são esses aqui. Não existe regra para a gente utilizar. Cada vinícola decide o vinho que vai dentro e o tempo que esse vinho vai ficar dentro. Ou seja, quero deixar o vinho 3 meses em contato com essa madeira. Ótimo. Quero deixar ele 5 anos. Maravilha. Eu não quero que meu vinho entre em contato com essa madeira. Tanto faz. Quem decide isso somos nós, vinícolas. O único cuidado que a gente tem que ter na hora de utilizar esses tipos de barris é um só. Não podem permanecer vazios por muito tempo. Sem o contato com o líquido, essa madeira resseca. Ressecando ela racha. Rachando, quando a gente colocar o próximo vinho, que acontece? Vaza. Perde. Já é. Tem que inutilizar o barril e comprar um barril novo. Barril novo de carvalho francês que nem esses custam para nós mais ou menos uns 1.500, 1.800 euros. Que vale pra gente comprar mais ou menos uns 10 mil reais. Cada barril. Por isso que vem que passa esse barril de carvalho por mais tempo, maior período, geralmente se custa mais caro. Em função do uso dessa madeira. Quanto tempo a gente pode utilizar esses barris no vinho? 5, 6 anos. Bom, depois disso não passa mais o gosto da madeira. Aí a gente vem e compra barris novos. Quem compra barris desses usados? Cervejarias, cachaçarias, destilarias. Eles acabam comprando e utilizando para botar o produto deles dentro, extraindo os aromas complexos. Tranquilo? Se eu quiser comprar um barril usado desse, quanto que eu vou pagar? Mais ou menos uns 2 mil reais. Isso aí. Mais ou menos. E o pessoal que usa para cachaça, eles lavam o barril para tirar aquele... Não! Ou faz esse blend aí com o que sobrou do vinho. Exato. Pra cachaça. Como o vinho curtiu bastante na madeira, justamente eles compram esses barris usados por essa característica. Então não é tostado novamente, não é raspado, é colocado ali a bebida, o uísque, a cachaça para extrair o aroma complexo que o vinho deixou. Entendi. Ali. Tranquilo? Alguma pergunta? Enquanto? Não? Acho que eu tenho que fazer, eu vou interromper. Ah, tá. De quanto que custaria um barril Por usado? favor, vamos pra nós? Oh, incrível! É top! Amarra em cima do carro. A caminhonete vai embora. Aqui embaixo a gente tem produção. Nossa produção. Em cima é a loja. No andar de cima, que é onde eu estava, rotulagem, expedição, engarrafamento, escritório, recebimento, tudo fica na parte de cima da vinícola. Então depois dos vinhos estarem prontos aqui, a gente manda eles lá para cima, através de mangueiras, com bombas. A gente pega o vinho, conecta nas bombas, nas mangueiras, e o vinho é levado lá para cima. Lá em cima a gente engarrafa o vinho. Hoje é totalmente automático. A gente coloca a garrafa vazia na máquina, a máquina enche a garrafa, coloca a rolha, tudo para nós. Uma pessoa coloca a garrafa vazia, outra pessoa retira as garrafas cheias. Quando os vinhos estão todos cheios, eles voltam novamente aqui embaixo. Por que a gente traz novamente o vinho aqui embaixo? Para descansar. Sim, por causa dessa temperatura. Como a gente tem essa temperatura de graça o ano inteiro, a gente traz os nossos vinhos novamente aqui embaixo. Por aqui. Sigam-me. Cada cave dessas que vocês estão vendo Aí eu vou isso. representa uma variedade de uva para nós. Cada variedade. Todas aqui de estão uva. cheias. Sim, todas as garrafas estão cheias. Cada cave dessas representa uma variedade de uva. Cada variedade de uva tem um tempo diferente para ficar aqui dentro.
Por que a gente guarda os vinhos aqui embaixo? É pra gente eles envelhecerem, eles maturarem. Quando eles são jovens, recém-feitos, eles têm muito presente aquela característica semelhante de comer um caqui, uma banana, um caju quando ainda tá verde. O que acontece? Amarra, trava, liga a nossa boca. A mesma coisa esses vinhos aqui quando são jovens. Por isso que existe aquele ditado famoso, já devem ter ouvido falar. Quanto mais velho um vinho, melhor. Vocês já ouviram falar isso? Sim. Isso nós estamos fazendo referência justamente a esse travamento. Só o tempo, numa mesma posição, numa mesma temperatura, vai fazer com que aquele travamento do vinho perca a força. Que o vinho se torne macio e agradável ao nosso paladar. Cara, mas eu havia ouvido aí a questão do tanino, que quanto mais velho, mais tanino, mais forte, mais... Então não procede. É o contrário. Quanto mais velho, Menos tanino. menos tanino, mais Eu macios. até sonhei que eu queria vinho jovem porque não ia ter forte o tanino. É o contrário. O vinho jovem, se vocês pegarem vinhos jovens, que é aqueles de safras recentes, vocês abrirem, vocês tomarem, vocês vão perceber que eles pegam muito mais na boca. Sim. Por quê? Porque o tanino é jovem. Quanto mais velho for, mais macio vai se tornando esse tanino. Mais leve. Por isso que a gente fala quanto mais velho o vinho, melhor. Justamente por causa dessa sensação. Só o tempo, numa mesma posição, numa mesma temperatura, faz com que essa sensação perca a força. E o vinho se torne macio e agradável ao paladar. E a gente guarda eles aqui embaixo. Sempre nessa posição. Saúde. Horizontal. Por quê? Pra rolha sempre estar úmida e não entrar oxigênio. Perfeito! Por causa da rolha, manter ela úmida e não entrar oxigênio. E essa daqui? Cortiça. A rolha, cortiça. Se chama cortiça em Portugal. Se chama sobreiro na Espanha. Ou suber. Como? Sobreiro ou suber. Suber também pode ser. E cortiça em Portugal. E todas as rolhas vocês fazem de cortiça. Isso, ó. Tem aquela rolha hoje, Sintética. mais sintética. Nós temos um produto que tem cortiça, que tem a sintética. Por quê? Isso aqui é a casca de uma árvore. A árvore demora 15 anos para nascer e formar essa casca. Depois o pessoal corta. Não a árvore. A casca. Descasca a planta. 7 anos depois, casca novamente. Descasca a planta. 7 anos depois, casca novamente. E assim por diante. Madeira em contato com o líquido, sempre expandida. Não permite a entrada do oxigênio. Guardar o vinho em pé por muito tempo, essas rolhas ressecam. Ressecando, elas permitem a entrada do oxigênio. E o oxigênio em contato com o vinho oxida e vira Vinagre. vinagre. Perdemos. Por isso que a gente guarda o vinho aqui embaixo, sempre nessa posição. Porque a gente não sabe quanto tempo eles vão ficar aqui dentro. Se eu guardar em pé por muito tempo, então elas ressecam. Deixa que eu vou mostrar para vocês aqui, bem rapidinho. E dá realmente uma diferença no vinho usar a rolha de cortiça ou a rolha sintética? Sim! E aquela tampa de rosquinha lá? Exato! Deixa eu mostrar. Boa, essa tampa rosca aí. Olha só. Legal. Sim? Tirando a Sim. cortiça. Então, a cada descascam, a cada 7 anos ela produz novamente. O que acontece? Essas produz. Ah, boa pergunta. Deve ser mais ou menos uns... acho que uns 50, 100 anos deve produzir. Em Portugal nós ouvimos questão de 100 anos. Mais ou menos deve ser isso aí. A primeira a 15, depois a cada 7. Troca. O que acontece? A gente começou a aumentar a produção de vinhos no mundo. A gente consegue produzir mais por hectare, a gente consegue produzir mais uvas. O que acontece? A produção disso aqui não acompanha. Então, cada vez mais caras e escassas. Para os vinhos que as vinícolas produzem, engarrafam e vendem direto, que vai direto para vocês, para o consumidor, tampa rosca. Sintéticas. Por quê? Porque não são vinhos envelhecidos. A gente faz, a gente engarrafa e a gente vende. Chamados de vinhos jovens. Vinhos jovens, vinhos brancos, vinhos rosés, vinhos suaves. Produziu, engarrafou e vendeu. Tampas roscas. Compraram, abriram e tomaram. Para os vinhos que a gente faz, engarrafa, guarda, envelhece
1, 2, 3, 4, 10 anos antes de vender, a gente ainda utiliza as rolhas. Por que a gente utiliza as rolhas? Como é uma madeira, tem um fenômeno que a gente chama, uma característica que se chama microoxigenação. Pequenas moléculas de oxigênio que estão no ambiente atravessam a rolha e entram em contato com o vinho. Faz ele se tornar cada vez mais macio e agradável. Para os vinhos que a gente faz e fecha com tampas sintéticas, não existe microoxigenação. Então, eles conseguem preservar por mais tempo a característica do vinho jovem. Tranquilo? Conseguiu ver o peso? Isso aí. Bem leve. Bem fácil. Hoje é utilizado para muitas outras coisas. Sim. Fazem coisas sola de sapato, prancha de surf, um monte de coisa. Só que a sola do sapato é falsa, viu? É só Uma capinha, Auridora. E eu pensando em comprar, pagar 1.000 e poucos reais no tênis. Bom, pode ter. Pode ter um feito, mas a maioria... Mas é uma pelezinha ali. Uma casquinha. Pra decorar mais na questão aí. Qual é Decoração. o vinho de vocês que vocês mantêm mais tempo? Aqui dentro se chama Barbera Piemonte. Uma variedade de origem italiana, vem do norte da Itália, de onde veio Michele Carraro para o Brasil. E quando ele é jovem, ele tem bastante tanino, sem travamento. Conforme vai passando o tempo, ele vai se tornando macio e agradável ao paladar. Ele tem 1 ano de barril de carvalho, a gente guarda ele em 1 ano, e depois ele fica aqui dentro na cave por mais uns 3, 4 anos antes da gente vender. Outra variedade de uva que é bem parecida é o Ancelotta. Esse aqui é uma variedade de origem italiana também, 10 meses de barril de carvalho e tem 3 anos de envelhecimento aqui antes da venda. São vinhos mais encorpados, que carregam mais taninos e vinhos de harmonização, ou seja, para tomar comendo alguma coisa. Eles se tornam bem melhores. Tranquilo? Já repararam que a gente tem garrafas de vinho que tem o fundo para dentro? Sim. E vocês vão encontrar garrafas de vinho que tem o fundo liso, reto. Já repararam isso? Sim. Nas garrafas de vinho? Sabem por que existe o fundo numa garrafa de vinho? Aí a gente já... Pra encaixar o polegar na hora de servir. Medalha de bronze! Muito bem! Para encaixar o polegar na hora de servir, certo? Medalha de bronze. O pessoal faz isso, encaixa o polegar, trava e faz o servimento do vinho. Mas por causa da pressão interna? Temperatura. Qual a temperatura de servimento do vinho tinto? A gente fala temperatura ambiente, mas a gente se refere a 16, 18 graus. Vinhos brancos, 10 a 12 graus, mais gelados. E os vinhos espumantes, 4 graus para baixo. Qual a temperatura do nosso corpo? Geralmente 36, 37. Se a gente coloca a mão no meio da garrafa, a gente transfere a temperatura, a gente aumenta a temperatura. Por isso que o pessoal faz isso na hora de servir. Trava a garrafa de vinho e serve. Só que é muito perigoso fazer isso. Passou um creme na mão, tirou a garrafa dentro de um balde, tá servindo, alguém bate no braço, já era. Olha o prejuízo, pagou 300 reais na garrafa. Perdeu! Já repararam que hoje em dia eles enrolam um pano? Entre a mão e a garrafa, o pano. Então não transfere a temperatura. Por isso que essa daqui é a terceira. Porque a gente já tem outras técnicas de servir o vinho sem que a gente aumente a temperatura. A gente usa o pano, a gente pode colocar o vinho num decanter, a gente tem outras técnicas. Medalha de bronze. Muito bem. Alguém imagina outra? Eu quero ficar com a pressão interna. Vamos dizer. Pressão. Sim! Por quê? Porque se ela tiver muita pressão, ela vai estourar. Sim, pressão. Nos espumantes acontece isso aí, para aumentar a pressão interna. Mas no vinho é o contrário. Não é a pressão interna, é a pressão externa. Por que externa? Olha a quantidade de peso que eu tenho de cima para baixo. Garrafas de baixo vidro estão em cima da pedra. Por que as garrafas de baixo não quebram com tanto peso para cima? Fundo, resistência, construção de arco, construção de ponte, construção de túnel. Tudo o que for arqueado da resistência. Experimente empilhar garrafas de fundo liso. O que acontece com as de baixo? Estourando as de baixo. Estourar de cima. Vinhos mais caros, mais velhos, reservas, grandes reservas, vinhos de guarda.
tudo fundo para dentro. Garrafa de fundo liso, vinho jovem. Saiu de engarrafamento e foi direto para venda. Não envelhece. Por isso que tudo fundo liso. É o famoso vinho de mesa? Isso aí, vinho jovem, branco, rosé, suave, tampa rosca, sintética. Tudo é produzido, engarrafado e vendido. Qual deles é o melhor? Depende do tamanho. Exato! Eu gosto de É ficar na boca. subjetivo. Ó. Vocês comem pizza e sushi? Também? Qual dos dois geralmente é o mais caro? Sushi, por conta do peixe, por conta do preparo, por conta da conservação, peixe. Qual dos dois é o melhor para de comer? Depende. Eu prefiro pizza, mas também gosto de comer sushi. Então depende do dia. Tem gente que nem nós que come vários tipos de comida diferente. Hoje eu quero comer pizza. Amanhã eu quero comer sushi. Tem gente que não. Tem gente que só come pizza. Então tem gente que só gosta de um estilo de vinho e tem gente que gosta de vários estilos de vinhos diferentes. Tranquilo? Qual é o Mas- melhor vinho? Ainda uma Aquele que pergunta, cabe. lá no suco. E importante também, porque senão não vai dar certo. Não vai ter. Lá no suco, esse aquecimento, ainda estou aqui no suco. Por favor, pode ver. Como é feito esse aquecimento? Tem uma máquina? Uma caldeira. Uma caldeira. Isso. Então a gente bota o vinho num tanque que fica lá em cima. Aí nesse tanque ali, ele tem umas cintas ao redor. E dentro dessas cintas vai passar água quente, o vapor. E aí vai esquentar. A gente esquenta até 88 graus Celsius. Quando a gente esquenta a 88 graus Celsius, a gente consegue extrair a cor, extrair os aromas e a gente consegue aumentar o nosso rendimento e inativar leveduras que estariam vivas ali dentro. Depois disso vai direto para o engarrafamento. A pasteurização é como fazer uma geleia, alguma coisa, para garantir que ele não vá estragar. Esse aquecimento tem que ser feito muito rápido ou não? Ele é... Não, pode ser gradativo. Porque não fala tem que a problema nenhum. pasteurização tem que esquentar e Resfriar. dentro de não sei quantos segundos. O negócio é, quando nós na indústria aqui, a gente esquenta 88 graus Celsius, é engarrafado 88 graus Celsius. Depois disso, ela já passa numa esteira desfriando, com água fria, jogando água natura. A água fria, ela sai a quantos graus? Se tu segurar muito, deve sair uns 60 graus por aí. 88, enchemos a 88. Quando sai da máquina, já vai esfriando. Mas se tu segurar a mão muito tempo assim perto do coisa, tu te queima. Vai ter que resfriar ele de novo. Dessa maneira. Esquenta. Isso. E depois pode consumir. Porque não tem nenhum problema. Enche até em cima, lacra. Quando volta, faz o vácuo. Pro suco, vai todas as marcas da uva. Pro vinho é diferente. Cada rótulo, é um tipo de uva ou acontece também de juntar Perfeito. uvas? Acontece de juntar uvas, que a gente chama de blends ou assemblagens. É um corte e mistura de uvas. Tá. Não existe regra para fazer vinho. Se tu quiser misturar, hoje no mundo tem 5.000 variedades de uva. Se tu quisesse juntar essas 5.000 variedades de uva num vinho só, pode. Se quiser juntar 100 variedades de uva no mesmo vinho, pode. Quero juntar branca com tinta, pode também. Pode fazer como quiser. Tá. E no suco de uva, a gente também pode misturar as uvas. Pode misturar, só que as diferenças é o seguinte, pros vinhos, a gente tem praticamente a gente tem 2 tipos de uva, 3 na verdade, origens. A gente tem as uvas que a gente chama viníferas europeias, que têm a origem no continente europeu. A gente tem as uvas americanas, que a gente chama de labruscas, que têm origem no nosso continente. E a gente tem as uvas caucasianas, que é a região da Ásia. Essas uvas não são muito boas para comer nem para fazer vinho. Então, não são muito conhecidas. Então, as que são conhecidas é as viníferas, Merlot, Cabernet, Malbec, Taná, e as americanas, Bordeaux, Isabel, Niagara. Essas são as americanas. As americanas são feitos os vinhos de mesa e utilizadas para fazer o suco de uva. Todas essas uvas aí. E lá na Europa, eles não plantam as nossas uvas americanas, eles só plantam as uvas deles. Então, os sucos que eles têm lá é suco de Cabernet Sauvignon, suco de outras uvas deles.
Por isso que o suco brasileiro se destaca bastante. Porque são uvas diferentes e que são muito boas para serem consumidas assim no suco de uva. Então existe essa ligação de quanto melhor ela para o consumo in natura, ele vai ficar melhor para o suco? Depende. Por quê? Já comeram aquelas uvas de mesa? Rainha Itália, que a gente chama, uva Itália. Já comeram? Sim, branca, grande assim. Quando tu come, quando tu morde a uva, o que acontece? Morde na metade, fica a metade inteiro. Bastante massa, Sim. carnosa. Não é muito ideal para fazer suco nem vinho. Por quê? Porque tem muita massa, pouco líquido. É a uva para comer. Dá para fazer suco? Dá. Dá para fazer vinho? Dá também. Só que não é indicado para isso. Agora, se tu pegar as uvas viníferas, assim, tu comer, fizer suco, dá para fazer suco? Dá. Mas não vai dar tanta qualidade. Então, se tu vai ver, as uvas têm uma... Isso, aí uma característica importante para cada tipo de produto. Assim. Tranquilo? Alguma pergunta? Depois de todas essas. Não, se tiver mais alguma pergunta, dominado. E aí, e tanto suco, quanto vinho, quanto espumante, a gente só produz numa época do ano. Só de janeiro a março. E o resto do ano? Bebe, vende e não temos produção. E aí, por exemplo, fiz pouco vinho. Vendi tudo. Legal, parabéns. Vai ficar sem vinho até o próximo ano. Até colher a próxima uva. Por isso a gente faz o quê? A gente produz um pouquinho mais do que a gente espera vender, guarda nos tanques. E durante o ano a gente vai fazendo os engarrafamentos, as rotuagens, as coisas. Tranquilo? Dominado? Tranquilo. Bora lá pra cima? Vamos tomar um vinho agora. Sim. E de que lugar vocês vêm? Dourados? Mato Grosso do Sul. Fica perto de Bonito, ó. Bem pertinho, ó. Perto do Paraguai. Tá aí um lugar que eu quero conhecer. Não, porque bonito, pode ficar feio. Explique-se. O município. Já fazem 50 anos que eu vou morar nesse ano.
Aí eu tenho o Jean, que é ele, e a Cléia, e a minha menina também. Cristalina ainda virgem, assim, Oh, eu vou pra lá! Gente, eu vou deixar vocês com a minha mãe e com minha irmã. Obrigado. Espero que tenham gostado. Quando quiserem voltar, senhorita, quando quiser voltar, bem-vinda sempre, garota. Imagina! Fique à vontade. Bodoqueira, ele falou agora. Aqui, ó. Bodoqueira. Aí você vai Então antigamente era aqui dentro desses barris gigantescos que eram feitos vinhos.